Bom dia, sempre nas terças-feiras de manhã faço lives sobre assuntos relacionados à nova medicina germânica. Porque o nosso corpo cria as doenças. Nós da medicina germânica não chamamos de doença. A gente entende que tudo que nosso corpo faz, isso foi comprovado cientificamente, né? Tudo que nosso corpo faz é a busca de uma solução perante o perigo que estamos vivendo. Situações que estamos vivendo no hoje, não no passado, não apenas na nossa infância. Tudo está relacionado, sim. Quando a gente nasce, antes de nascer, a gente já tem muitos traumas que a gente vai instalando, muitos medos, muitas inseguranças. E depois, durante a vida, a gente vive momentos que a gente reativa esses medos. E é isso que faz o nosso corpo, esses momentos que a gente reativa os medos, os conflitos guardados lá no nosso inconsciente, é nesse momento que a gente adoece. É nesse momento que o nosso corpo cria defesas, tipo assim, ergue as barreiras para nos defender daquele perigo que sentimos como ameaça, né? Isso o Dr. Hammer chama de DHS. Ele deu esse nome, DHS, em honra ao filho dele, que ele começou a estudar essa medicina depois que perdeu o filho de forma trágica, e por isso ele colocou esse nome de DHS, que é o começo de toda a doença biológica, colocou essa sigla em homenagem ao filho, né? Então, a esteatose hepática, que é o assunto que eu vou falar hoje, que é a gordura no fígado, na nossa linguagem mais popular, ela é entendida, sempre no início eu falo um pouco assim do que o Google fala, o que a medicina convencional fala, do que as outras áreas de pesquisa falam, né? Para depois entrar na medicina germânica, né? Então, é entendida como um distúrbio, como um acúmulo de gordura no interior das células do fígado, né? É isso que acontece com o nosso fígado quando a gente tem a esteatose, quando a gente tem a gordura que provoca as outras doenças. Então, o fígado, ele exerce muitas funções que são fundamentais para o nosso corpo, que são indispensáveis para a nossa sobrevivência. Conforme o Ministério da Saúde, pesquisando, vi mais de 500 funções são de responsabilidade do fígado. Então, dá para ter ideia quantas doenças se originam quando ele não está funcionando bem. Então, a gordura no fígado é realmente algo muito assustador. Algo que está por trás de muitas outras enfermidades, muitos outros distúrbios, né? Esse aumento de gordura dentro das células, por tempo prolongado, pode provocar inflamação e que gera a hepatite gordurosa, a cirrose hepática e até o câncer. O fígado aumenta de tamanho e fica com uma cor amarelada, quando ele está já com a gordura, né? De início ele fica com uma cor mais escura, mas depois de que está já mais avançado, ele fica bem amarelado, bem a cor da gordura mesmo, né? Até pouco tempo, essa gordura no fígado era vista como uma doença muito comum entre mulheres. E era até 30% das pessoas que tinham esse sintoma, essa doença, né? Mas dessas 30%, apenas metade precisavam de medicação, precisavam de médico, chegavam a ir nos médicos, né? Então, era no máximo 15% das pessoas que tinham essa doença, né? Esses dados foi Drauzio Varela que colocou num artigo em 2016. É coisa de 6 anos atrás. Era essa estimativa, 15% da população precisava de médico por causa de cirrose, por causa de esteatose hepática, né? E hoje, depois da pandemia, agora 2022, os artigos que eu encontrei de pesquisa, 50%, 70% da população tem. Assim, oficialmente, a cada 3 pessoas, uma está com o sintoma comprovado, já conforme exames, né? Então, cada 3 pessoas, uma tem. Então,
é um número muito grande, muito assustador. E isso não é por acaso que agora está assim. Nós da medicina germânica, a gente olha um pouco diferente do que isso que eu apresentei até agora. A gente tem um olhar um pouco diferente sobre isso, né? Como nós vemos esse sintoma, a gente também não chama de doença, porque nosso fígado produz essa gordura porque ele tem algum motivo. Algo está acontecendo conosco para o nosso corpo estar produzindo isso, né? Então, é a primeira ideia que a gente precisa ter clareza. Nós não estamos, não temos essa gordura no fígado simplesmente por acaso, não apenas por causa da alimentação, porque a gente de 6 anos para cá não mudou tanto assim nosso modo de ser, nosso modo de vida, né? Então tem outras coisas por trás disso, né? Tem, pelo menos é o nosso entender, né? Que tem algo a mais que está provocando essa mudança tão repentina, né? Os ductos da bilis, eles se inflamam e eles ficam bloqueados e fibrosos, né? E esses ductos, eles têm ramificações dentro do fígado. Se a gente olhar uma imagem do fígado de perto, ou que também quem já conhece um pouco da biologia do órgão em si, consegue ver que dentro do fígado nós temos as ramificações que parecem um galho de uma árvore, né? E esses ductos, eles se juntam com os ductos da vesícula, aí também com os ductos do pâncreas. E depois de tudo isso interligado, esses líquidos ali se movendo tudo junto e trabalhando junto, se interligam com o estômago e com o intestino. Por isso tem mais de 500 funções o nosso fígado, porque ele está tudo interligado, né? A bile produzida no fígado é armazenada na vesícula biliar e depois flui para o duodeno, que é outro órgão, fazendo a digestão dos alimentos, e é ali que ele processa as gorduras que a gente ingere. A bile também ajuda o corpo a se livrar dos resíduos que são filtrados da corrente sanguínea pelo fígado. Então, se a bile não está limpa, não está equilibrada, se ela está com muitos resíduos em excesso, se nossa alimentação está péssima, falta líquido, e ainda tem o agente biológico junto, então é impossível o nosso fígado fazer esse trabalho, né? Todas essas ramificações e funções foram se formando aos poucos no nosso físico. É isso que o Dr. Hammer pesquisou e também aproveitou. Bom dia, Célia. Dr. Hammer, ele pesquisou a medicina germânica através da evolução da nossa espécie. Nós não somos o que nós éramos há milhões de anos. O nosso corpo não é do mesmo jeito, né? Então, essas ramificações, essas pequenas mudanças dentro do nosso corpo, agora especificamente dentro do fígado, ele vai se adaptando conforme precisamos para sobrevivermos, né? Porque diante dos conflitos, diante das situações que a gente vive, bom dia, o nosso corpo vai se adaptando. E essa é a grande mudança que o Dr. Hammer comprovou também, né? Teve outros médicos também já, né? Mas é base nisso que o Dr. Hammer pesquisou todas as causas das doenças. Por exemplo, ele pesquisou a doença do câncer por primeiro, né? Porque se originou o câncer no corpo dele. E ele conseguiu comprovar que todas as doenças, primeiro o câncer, depois todas as doenças, elas se originam de situações que a pessoa vive, de conflitos que a pessoa está vivendo e não está conseguindo processar isso internamente, né? Então, essas ramificações que tem no nosso fígado, elas foram se desenvolvendo não lá no início, quando nós éramos ainda seres humanos que não tínhamos o nosso corpo não era do jeito que é hoje, né? Bom dia, Thaisa. O nosso corpo vai se aperfeiçoando, porque a gente vê isso pelas doenças raras que o corpo cria. Se o nosso corpo não estivesse em constante mutação, em transformação, não apareceriam doenças novas também. Seriam sempre as mesmas doenças. Lá na antiguidade, as únicas doenças que nós tínhamos, nós humanos, eram as que ameaçavam a espécie no sentido de sobrevivência, em relação à respiração, alimentação, reprodução.
E hoje não, hoje as doenças elas têm relação com tudo, com convivência. A principal causa das doenças hoje, grande parte, a maior parte, as doenças se originam por causa dos relacionamentos entre pessoas. Antigamente as pessoas não tinham tantas. O mundo não era super populoso. As pessoas só conviviam dentro do clã delas. Por exemplo, se tinha um casal com 2 filhos, 3 filhos, era só aquela espécie que convivia. E o restante eram animais. Mas hoje a gente vive com bilhões de pessoas, a gente tem muitos contatos, muitas relações, e por isso o nosso corpo está reagindo diferente. Porque a memória que nós temos, o nosso corpo continua enfrentando as situações como se a gente estivesse isolado em grupos pequenos. Então isso é algo muito rápido, algo bastante confuso às vezes para a gente entender mesmo, eu tenho dificuldade com isso, né? Então, mas a espécie humana ela foi está se desenvolvendo conforme precisa, conforme é obrigada, né? E o nosso fígado está sempre procurando uma solução também para os conflitos, as situações novas que a gente vive, né? Nós não fomos sempre do mesmo jeito, né? E a gente vê isso pelo que eu apresentei no início da live, né? Até em 2016, o Dr. Drauzio Varela colocou que era 15% da população que precisava de tratamento para esteatose hepática. Hoje chega a 70%, porque o nosso corpo está em transmutação, está se adaptando à realidade. E a realidade de hoje e de 6 anos atrás realmente é totalmente diferente, né? Então eu estou falando tudo isso para entender como que o Dr. Hammer chegou a essas conclusões tão diferentes. Porque ele pesquisou o ser humano diante de conflitos, diante das situações que ele vive, né? Por exemplo, cada doente que ele pesquisou, cada doença, ele procurou o que a pessoa viveu e ele conseguiu comprovar com mais de 40 mil casos que todas as pessoas que tinham câncer em diferentes órgãos tinham vivido alguma situação de conflito, né? Por exemplo, a cirrose hepática também estava incluso, né? Então, a pessoa tinha vivido situação de ameaça antes de começar a doença. Alguma situação que foi difícil da pessoa enfrentar, de situação nova, né? Por isso que ele fala que toda doença se começa com eventos traumáticos, inesperados e vividos em solidão, que são todas situações que nos pegam de surpresa, que fazem a doença aparecer no nosso corpo depois. Não é no momento, naquele momento do impacto, naquele momento que a gente vive a situação que nos pega de surpresa, a doença começa, só que a gente só percebe o sintoma mais tarde, né? E hoje nós estamos pós-pandemia, praticamente, né? Assim, a gente tem um bom tempo já a gente esteve com muito estresse, com muitos medos, com muitas novidades. O nosso corpo precisou entender, receber muita coisa que a gente jamais esperava. Ninguém acreditava que seria possível, ninguém tinha noção de que viria um vírus e atacaria a humanidade toda, que o mundo inteiro estaria sob ameaça, né? Então, esse pós-pandemia, essa época que a gente está vivendo hoje, bom dia, Wanda, bom dia, Ellen, bem-vindas. A situação que a gente está vivendo hoje, nós estamos entrando em fase de relaxamento de novo, né? A gente viveu anos, assim, de muito estresse, de conflito inesperado, vivido em solidão, porque quem não se sentiu sozinha nessa pandemia? Todos, mesmo que a gente estava em família isolada dentro de casa, a gente se sentiu sozinha, a gente se sentiu isolada. E foi algo totalmente traumático e algo totalmente inesperado. Então, esses são os 3 componentes, assim, os 3 aspectos que estão presentes quando se começa uma doença, que nós também não chamamos de doença, que quando o nosso corpo começa a produzir algo novo para se proteger, né? E qual o conflito biológico que o Dr. Hammer pesquisou, que ele descobriu que está por trás da esteatose, da cirrose hepática, né? Que essa esteatose não é a doença do fígado que vem por causa do álcool. É a esteatose mesmo que a gordurosa, que o corpo produz sozinho, que
conforme a medicina convencional não tem uma explicação racional ainda, uma explicação conhecida, né? Então, pela germânica, qual o conflito que nós entendemos que está por trás disso, né? É um conflito de raiva por território masculino e um conflito de identidade no feminino. O que significa isso? Essa raiva por território. Bom dia! Isso, que chique! Eu também estou tomando café mais cedo. Eu resolvi fazer esses lives às 7 horas da manhã, porque tem muitas outras formações às 8 horas, então passei para 7 horas da manhã. Assim, ali você toma seu cafezinho e fica me escutando. E eu vou praticando o meu autoconhecimento, minha autocura também, porque a medicina germânica é uma medicina, não é uma teoria tão simples, tão fácil de entendermos, mas faz todo sentido quando a gente observa por que hoje a esteatose está tão em alta, essa gordura no fígado está tão perigosa e tão assustadora no mundo todo, né? Não é só no Brasil, não. Eu atendo pessoas de outros países que entram em contato comigo, que também é geral, o mundo inteiro está vivendo essa pandemia de gordura no fígado, né? Então, essa raiva por território, o que isso significa? Essa raiva se relaciona com o ambiente e com lugares que a pessoa considera seu espaço inseguro, né? Por exemplo, nós passamos esses anos de pandemia totalmente inseguros. E como é que a gente percebeu essa insegurança? No fundo, lá dentro, a gente conviveu com muita raiva de não podermos conviver naturalmente. O nosso território ficou totalmente ameaçado, o nosso chão. Por exemplo, os homens precisaram se recolher, porque o homem ele precisa do espaço, ele precisa do trabalho, ele precisa do social para estar bem. Nós, mulheres, precisamos provar para nossos filhos, indiretamente, sim, no nosso inconsciente, a nossa função feminina. Bom dia, Márcia, bom te ver. Nosso feminino fica bem quando a gente consegue ver que nossa família está protegida, que a identidade da nossa casa está segura. E durante essa pandemia, ninguém mais teve isso, né? Então, o conflito de raiva por território da parte dos homens, eles perderam totalmente chão, né? Nós mulheres também, né? E nós, além disso, perdemos a nossa identidade como protetoras do nosso clã familiar, do nosso grupo, da nossa família, porque a gente perdeu essa capacidade que a gente achava que a gente tinha, né? Então, esses últimos anos, a gente realmente perdeu o nosso chão, a gente perdeu nosso território e nossa identidade, né? Então, toda a segurança que a gente perdeu e todo esse conflito de identidade, quem nós somos, o que nós somos, qual o sentido da nossa vida, por que eu existo se eu não consigo proteger ninguém, o homem, se eu não consigo mais prover para minha família, né? Então, porque tudo se encheu de porquês. A medicina não conseguiu defender ninguém, ficou tudo inseguro, né? Então, uma das coisas para a gente, por exemplo, quem tem esse conflito de esteatose agora ativo, quem está com essa gordura no fígado, precisa buscar entender por que vem o vírus, porque ela teve esse vírus do Covid. Primeiro, é o primeiro passo para começar a cura do conflito de esteatose, porque a gente ainda acredita, 99% das pessoas ainda acreditam que o vírus ele vem por transmissão, ele vem porque alguém trouxe ele até mim e ele me atingiu, ele veio até mim. E nessa percepção eu não consigo também me curar da minha esteatose. Marili, bom dia. Porque o vírus ele não vem de fora, o vírus ele está dentro de mim e eu desenvolvo ele quando eu preciso me proteger de algum perigo. Então, se eu tive o vírus do Covid, é porque eu precisei me curar de algo naquela situação. Bom dia, não consigo ver teu nome dos jogos. Então, é porque eu vivi alguma situação que fez esse vírus se instalar em mim para buscar a minha cura, porque o vírus sempre vem também para nos salvar de algum perigo, né? Então, o vírus não vem através de uma outra pessoa, não é assim, aquela pessoa que trouxe ele até mim, a minha família, me contagiou, o culpado sempre está fora, né? Então, nesse sentido, eu não vou conseguir me curar também
da esteatose, porque eu estou procurando um culpado fora. E não tem culpado, é nosso corpo procurando uma solução. Então não tem culpado, não tem responsável. Acontece porque o nosso corpo faz isso, né? Nós não temos controle. Hoje de manhã, escutando uma meditação, diz, se a gente quiser ter controle sobre nossa saúde, sobre nossa vida, sobre as doenças que a gente pega, é a mesma coisa que a gente dizer, a gente tem controle sobre nossa respiração. E a gente não tem controle, a gente até pode segurar uns segundos, mas a gente precisa deixar a nossa natureza respirar por conta e expirar também, né? Então, a respiração é tão natural e nunca podemos controlar. E a nossa doença, nossos conflitos biológicos, também nós não temos controle. Isso vem quando, do jeito que a gente não consegue impedir. O que a gente consegue é buscar compreender e buscar a solução diante quando a gente está com algo que vem que a gente acredita que vem nos atacar, né? E nunca vem, nenhuma doença vem para nos atacar. Toda doença vem para nos salvar, né? Então, o conflito de raiva por território, a gente viveu, todos nós vivemos esse conflito de raiva. Todos nós perdemos nosso chão. Não é assim uma raiva que eu fiquei com raiva do território, mas é o conflito de eu perdi o meu chão, né? Eu fiquei insegura diante de toda a situação que eu vivi, né? E o conflito de identidade, o que ele é? Significa a minha incapacidade de conseguir marcar a minha posição, o meu lugar no mundo. E quem conseguiu marcar esse lugar durante a pandemia? Ainda hoje muita gente não conseguiu se reencontrar, porque teve tantas separações, tantos conflitos, tantas brigas, tantas coisas novas, tantas doenças raras, tantas novidades nesse tempo, porque o conflito a identidade pessoal de cada um entrou em jogo, mesmo que a gente não percebe. Grande parte das pessoas vivem no automático, não prestam atenção do jeito que estão vivendo, por isso que quando vem algo fica mais assustador. Mas todos nós vivemos uma perda da nossa identidade, nós perdemos essa falsa segurança que a gente tinha, né? E esse conflito de identidade, ele vem porque a gente ele vem porque a gente foi obrigado a fazer mudanças indesejadas. Nós fomos obrigados a mudar de trabalho, descobrir uma nova fonte de sobrevivência. E cada vez que a gente está dentro de situações que a gente é obrigado a fazer algo que a gente não planejou, a gente pode ativar o conflito que gera a gordura no fígado, né? Então, se sentir-se inseguro, não saber a que lugar pertence, não encontrar segurança no relacionamento também, porque quantos casamentos se desfizeram ou por morte, ou por vida mesmo, ou por conflitos de relacionamento mesmo, por não dar certo, mas no trabalho, perder a segurança do trabalho, perder a segurança da família e a sociedade em geral. Então, o mundo ficou em lugar inseguro. Esse que é o resumo da causa da esteatose hepática, né? O mundo não tem mais a segurança que eu acreditava ter. Então, eu estou num conflito de não saber o meu chão qual que é e quem eu sou. Então, a família, o trabalho, a gente achava assim que a gente podia se locomover de qualquer jeito, de repente a gente percebeu que a gente ficou tudo totalmente bloqueado em muitas áreas, né? Então, resumindo, a insegurança que a gente vive atualmente que faz gerar essa gordura no fígado, porque a gente não tem o nosso território seguro e nossa identidade também está em conflito. E agora, durante esse ano, isso vai continuar mais ativo ainda, vai ser sempre, se a gente não olhar, não dar um novo significado para a nossa vida, a gente vai, no sentido agravar, a gente vai piorar a situação, porque é um ano de eleições, aí tem muita novidade vindo à tona, ninguém está procurando tranquilidade, ninguém está procurando segurança, as estruturas vão continuar se mexendo, né? Então, na fase ativa do conflito, por exemplo, durante a pandemia, a gente não percebeu que a gente estava já construindo já produzindo essa gordura, só que a gente já estava, né? Mas só que durante essa fase ativa, aconteceu o quê?
os ductos, esses canais onde passa a bilis, todo o pâncreas, todos esses órgãos que eu citei antes, eles estavam todos em fase de ulceração dentro desses canais. O que significa isso? Por exemplo, esses canaizinhos onde passa o sangue, onde flui os líquidos biliares, todas as ramificações, por mínimas que sejam, durante a pandemia, durante a fase ativa, eles aumentaram de tamanho. Por quê? Porque se eles ficassem pequenininhos do jeito que eles eram, mínimos, a gente tinha muito medo de não sobreviver, a gente não conseguia dar conta, né? Para a gente conseguir digerir. Qual é o significado da bilis? É de fazer a digestão, né? Aí, para a gente conseguir digerir melhor essa situação nova que a gente estava vivendo, esses canais, esses ductos, todos eles se ulceraram, eles aumentaram de tamanho. Para quê? Para que a gente sobrevivesse. E agora que a gente está em fase de relaxamento, a gente está em fase de... Bom dia, Alessandra. Vamos te ver aqui, prof. Então, agora que a gente está em fase de repouso, indiretamente, né? O nosso corpo começou a relaxar um pouco, a gente está conseguindo já se estabilizar pós-pandemia, a gente não está mais, assim, com tanta ânsia de procurar sobreviver, porque a gente já acredita que a gente pode sair sem máscara, a gente já relaxou no uso do álcool, a maioria dos lugares a gente não se previne mais. Para nossa biologia, isso significa o quê? Que agora eu posso relaxar. Então, os ductos da bilis, eles estão começando a fechar de novo. Bom dia, Marina. Vamos te ver aqui também. Então, os ductos, eles estão diminuindo de tamanho. E como que eles vão diminuir de tamanho se eles já se gastaram? Por exemplo, essa ulceração que durou 2, 3 anos, ela foi bastante grave, ela foi bastante longa. Porque desde que começaram as notícias da pandemia, a gente começou a entrar em fase ativa, né? Então, esses ductos, eles começaram a aumentar de tamanho para a gente conseguir sobrevivermos, né? E agora que a gente está em fase de repouso, em fase de relaxamento, eles começam a se refazer, mas eles estão se refazendo calcificando, porque um tecido, uma vez que ele se desmancha, na hora que ele se refaz de novo, isso a gente vê no externo do nosso corpo. Se a gente tem um corte, um machucado, quando ele se refaz de novo, ele nunca mais é o mesmo tecido. Ele começa a se refazer com tecido cartilaginoso, né? Ele é um tecido fibroso, é um tecido diferente. E aí dificulta essa passagem de todo o líquido da bilis, do pâncreas, que precisa ir para o duodeno, que precisa ir para o intestino, que precisa ir para o estômago para fazer a digestão. Então, os problemas de indigestão também vão aumentar agora. Vai ter mais casos de pessoas que vão ter problemas de estômago, porque o do fígado, da cirrose, nem sempre a gente percebe. Mas quando o fígado não está funcionando, lá no início expliquei mais sobre isso, quando o nosso fígado não está conseguindo fazer as 500 funções que ele tem para fazer, esse número 500 não é da Germânica, é o número mais de 500, é a medicina mesmo que já comprovou, né, que mais de 500 funções que o nosso fígado tem, todos esses ductos da bilis, e se ele não está conseguindo fazer, qual é o resultado óbvio? Vai ter outras complicações. Então, eu olhar para a minha briga com o mundo de procurar o meu lugar, de me reestruturar como pessoa, buscar um lugar mais seguro, não nas aparências, encontrar o meu território seguro, encontrar o meu espaço no mundo, faz todo o significado para eu conseguir me curar dessa esteatose, né? E depois as fases de cura, por exemplo, o inchaço. Por que a gente sente o fígado inchado? É porque durante a fase ativa, o fígado cresceu tanto de tamanho que agora ele está cheio de líquido, ele está maior. Só que a gente, como estava na fase ativa, a gente não pôde. O corpo nos protegeu de perceber isso. E agora na fase de cura que a gente percebe que a gente está com o fígado grande e por isso que as pessoas estão buscando um médico. Por isso que tem, cada 3 pessoas, uma pessoa é diagnosticada com gordura no fígado. Porque agora o sintoma está vindo à tona, né? Então as pessoas estão com acúmulo de líquidos dentro do fígado.
uma das sugestões é ficar muita calma nessa hora, porque me apavorar, porque eu tenho gordura no fígado, só vai fazer piorar. Porque essa situação não é de hoje, faz algum tempo que meu corpo está produzindo isso, né? Então, acalmar, ver que isso é uma situação natural do corpo, é uma autodefesa do nosso organismo, que não é uma doença, que é apenas um sintoma de situações que eu vivi internamente, vai fazer toda a diferença para isso também ir embora sem grandes medicações, sem grandes interferências. Porque se eu entro com muito químico nesse momento, o meu fígado não vai conseguir se recuperar. Por exemplo, todos aqueles ductos que são muitas, milhares de ramificações, o que vai acontecer se eu impedir desses canais de se refazerem, de se reconstruírem? Porque agora é a fase que o corpo está se reconstruindo. E se eu uso muitos produtos químicos, isso tanto na alimentação como medicação, né? Não é só o produto químico que eu me refiro, é se eu me alimento com muito produto industrializado, muita coisa esterilizada, não tenho nada natural, se eu não me hidrato o suficiente, tudo isso vai impedir do meu corpo se refazer. Então, quanto mais eu me alimento de produtos naturais, de frutas e fibras, de equilíbrio também, não só comer alface o dia todo, porque daí meu corpo não vai conseguir se refazer. Então, o equilíbrio entre a natureza nossa, porque nós somos natureza, por isso que nós nos acertamos mais, o nosso corpo é natural, nosso corpo não é químico, nós não fomos feitos em laboratório, nós somos células vivas, por isso que nosso corpo exige na nossa alimentação células vivas também. E quanto mais a minha alimentação estiver equilibrada, mais eu vou conseguir fazer com que o meu fígado, todos esses ductos, todas essas ramificações voltem ao natural sem grandes sequelas, né? E por que vem a cirrose hepática? Por que isso vira uma doença crônica? Por exemplo, a causa do câncer, para nós a gente não entende isso, Ellen, nós somos natureza, por isso que só nos alimentando naturalmente que nós temos saúde. Então, tudo que é químico está contra nós, né? E nós não conseguimos digerir, né? Tem tantas outras teorias que explicam isso, né? Que o nosso corpo consegue digerir, consegue absorver tudo que faz parte de nós mesmos, né? Então, a doença, por que vira uma doença grave? Por que vira a cirrose hepática, né? Ela é consequência de constantes recaídas. A gente vive, por exemplo, de recaídas de conflitos de raiva e conflitos de identidade, de não encontrar nosso espaço, nossa própria identidade, né? Então, se um dia eu estou bem, eu consigo me localizar, e no outro dia eu fico ativando de novo esse conflito, então o meu corpo não vai conseguir, quando o nosso corpo começa a reproduzir células naturais, começa a se refazer de novo, porque uma das 5 leis biológicas também que o Dr. Hammer comprovou, que sempre quando a gente consegue resolver um problema na nossa mente, na nossa psique, o nosso corpo começa a refazer os tecidos e começa a se curar sem que a gente perceba, sem precisar procurar ajuda externa, nosso corpo se autocura sempre. Só que quando eu faço esse processo de autocura, que eu começo esse processo, aí já no outro dia eu já tenho de novo, eu ativo de novo esse conflito. Por isso que nós, a Germânica, também a gente fala que o ambiente, as outras teorias também, né? O ambiente é o maior causador da doença, né? Porque se eu estou dentro de um ambiente que eu ainda continuo brigando, mas o ambiente sou eu que faço, não é o outro, né? Então, o ambiente que eu vivo, conforme eu vivo tanto no meu trabalho, como na minha casa, como no meu eu pessoal, esse ambiente, conforme eu percebo a situação que eu estou, eu vou ter sempre recaídas do conflito. Aí, isso vai se transformar numa cirrose, porque o fígado está se reconstruindo, os ductos estão se reconstruindo, e entra de novo a fase ativa de desconstruir. Porque quando a gente está dentro da fase ativa das situações de perigo que a gente está vivendo, o nosso corpo começa de novo a desmanchar os ductos, os locais onde produz a bilis, onde o pâncreas faz o seu processo todo, né? O duodeno não consegue, o intestino delgado não consegue
absorver, né? Então, toda vez que eu entro na fase ativa de novo, eu volto na fase de ulceração, eu começo de novo a produzir a doença. E eu volto na fase de cura no outro dia, aí o meu corpo não consegue se curar mais e vai virar uma cirrose hepática. Mas ainda assim tem tratamento também, né? Então, era isso que eu tinha para hoje. Agradeço quem esteve aqui. Eu vou estar falando também, continuando sobre um assunto semelhante, na sexta-feira de manhã, às 7 horas. Todas as terças e sextas-feiras de manhã, agora passei para 7 horas, fazendo lives sobre como a nova medicina germânica entende a causa das doenças. Obrigada a vocês que estiveram aqui comigo. Um prazer ter vocês. A prof também esteve aqui, né? E eu comecei a fazer essas lives por minha autocura mesmo, né? Porque eu tinha pavor de todas essas doenças. Já tive a gordura no fígado também, algum tempo atrás. E consegui me curar dela, né? Através das terapias. Quando eu vi qual é o território que eu tinha perdido, né? Qual é o espaço, qual é a minha identidade que eu não estava mais nem reconhecendo. Então, a gente consegue se curar, sim. Não está perdido. O mundo sempre pode ser um lugar melhor. Obrigada, Ellen. Adorei tomar café me ouvindo. Aprendi contigo. Isso é muito bom. Eu também, quando eu consigo, às vezes, eu escuto tuas lives depois ao vivo. É muito difícil, porque a gente tem bastante programações. Nem sempre dá para estar ao vivo, mas eu gosto de te escutar também. Obrigada mesmo de coração. E hoje à noite estarei fazendo uma live como convidada sobre as doenças do olfato, porque nosso corpo também uma doença pós-pandemia, durante a pandemia também, né? Muita gente perdeu o olfato durante a pandemia. E a terapeuta que me convidou, ela trabalha com aromaterapia, e ela me chamou para estar explicando no canal dela por que as pessoas perderam tanto olfato, porque isso é uma sequela do Covid, né? E está tudo relacionado também com os medos que a gente viveu, né? O nosso corpo ele é todo interligado, né? Então vai ser hoje de noite às 20 horas, também aqui no Instagram. Obrigada a todos vocês.